Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumpre naturalmente agradecer ao Dr. José Moura Carvalho, à Fundação Gulbenkian, ao projeto TI, esta oportunidade, e a oportunidade de não propriamente responder à questão que foi colocada, se vale a pena introduzir as tecnologias móveis nas escolas portuguesas, ou se calhar responder, mas partilhar convosco um conjunto de ideias. E eu dei a esse conjunto de ideias este título: Mitos na Educação com Tecnologias Móveis no século XXI. E eu vou aproveitar, de facto, estes 20 minutos para partilhar ideias, reciclar algumas ideias já trabalhadas com colegas no âmbito desta linha de trabalho, linha de investigação na Universidade de Lisboa, em particular com a minha colega Neuza Pedro, e ao falar em mitos, dar-vos para já uma indicação prévia de que não vamos nem aceitar nem rejeitar os mitos. Não se trata de olharmos para eles para os aceitar ou rejeitar, nem vamos sequer, não faria sentido nenhum e não seria correto, desvalorizar tudo aquilo que é a intenção de qualquer professor em qualquer nível de ensino, no valor que coloca no seu trabalho, no esforço que faz de melhoria, independentemente da orientação pedagógica que tem. Eu acho que essa ressalva é importante e este slide pretende exatamente ilustrar o valor que pode ser colocado independentemente da orientação pedagógica que tem. E eu vou ser rápido, mas vou levar os 20 minutos. O mito 1, a aprendizagem é uma consequência do ensino. É muito a ideia que os professores ganham na sua prática. Eu ensino, logo eles aprendem. É um mito. Um parênteses. No final, naturalmente, que estarei aberto a ser contestado nos mitos que vou propor. É imperativo assumir esta diferença entre aquilo que é o design, aquilo que nós nos propomos ensinar, se quiserem, e aquilo que é o emergente, aquilo que acontece. Nós reconhecemos isso permanentemente, mas na prática é muito difícil assumirmos isso até às últimas consequências, e eu gosto especialmente desta ideia de que o design cria campos, estruturas de identificação, de negociabilidade, que orientam as práticas e orientam um conjunto de elementos que são importantes para a aprendizagem, mas o design não provoca necessariamente, não tem como consequência a aprendizagem. Nós estamos bem acompanhados na investigação, com os meus amigos, como eu às vezes chamo, os amigos, aqueles que vamos lendo e que vamos integrando nas nossas ideias. Estes são alguns deles. E se eu posso tirar um denominador comum de ideias destes e muitos outros autores, certamente, é que a aprendizagem é um fenómeno emergente. O ensino não provoca necessariamente a aprendizagem. Mito número 2. O mito número 2 podia dizer que é o mito da ressonância intrínseca, como alguns autores chamam. É mais fácil dizer, entre aspas, bom, isso vai-se perceber mais tarde. Ou seja, aquela ideia de que na escola nós estamos a aprender, essencialmente para conhecer factos, na esperança de que isso faça sentido algum dia, alguma vez. Às vezes esquecemos que não faz sentido para uma grande percentagem de jovens, nunca lá chegam, de facto, não é? E apesar dos dados recentes do abandono e do insucesso terem sido, digamos, mais animadores, há uma percentagem altíssima ainda de estudantes, crianças, jovens, para os quais esses factos nunca vão fazer sentido. É um mito, esse mito de que depois mais tarde verás, porque a ressonância intrínseca que está na base deste mito, de facto, não acontece. O mito número 3 pode ser formulado desta maneira: o nosso ensino deve ser estruturado de forma hierárquica, lógica, num sentido de continuidade. Estamos também muito bem acompanhados para rebater este mito, no sentido de que na aprendizagem é fundamental a descontinuidade. Diversos autores assim o investigaram, o descrevem e dão documentação, dão um documento empírico de que é assim. Talvez, e agora saindo deste conjunto de autores, o exemplo mais interessante que eu tenho, não propriamente de um investigador em educação, mas de um autor, quando diz que a ostra feliz não faz pérola, pegando exatamente na metáfora de que a ostra só faz pérola exatamente porque tem uma descontinuidade, não é? É talvez, e aproveito para fazer publicidade do livro, é talvez a ideia mais forte para defender aquele mito, ou contra aquele mito que eu ali há pouco falava. O mito número 4
a ideia de que as tecnologias digitais e os ambientes online fomentam o interesse e motivação dos alunos. A tecnologia móvel fomenta o interesse dos alunos. Bom, conhecem as curvas e os trabalhos de Gartner e as curvas de excitação, de entusiasmo para com uma variedade de fenómenos, não tem que ser a tecnologia, nem as tecnologias móveis, mas a ideia de que temos um pico de entusiasmo e digamos que tudo aquilo que são as nossas expectativas parece que se vão ocorrendo e depois há claramente a desilusão e a quebra e depois eventualmente encontra-se uma certa estabilidade e a estabilidade aqui até está otimista, está lá para cima. Às vezes a estabilidade é cá em baixo, né? Isto veio cá para baixo e ficou uma estabilidadezinha. Evidentemente que isto tem documentação empírica, eu vou utilizar elementos de trabalhos orientados pela minha colega Neuza Pedro, em que, num trabalho feito relativamente àquilo que era as atitudes perante a aprendizagem da língua inglesa, momento 1, momento 2, se quiserem, antes e depois da utilização de tecnologia móvel, não há necessariamente uma diferença muito significativa. O mito número 5, a ideia de que o processo de integração das tecnologias digitais móveis na sala de aula aumenta a dificuldade na gestão de comportamentos e atividades. Embora a investigação não seja sólida no sentido de apontar uma direção determinada, cito novamente um trabalho orientado pela minha colega, no sentido de perceber, junto dos docentes, num projeto, num módulo de comunicar em língua inglesa, qual era a percepção relativamente a este problema da perturbação, e percebe-se que, relativamente à questão, vejo os dispositivos móveis como uma boa ferramenta para me ajudar a trabalhar e aprender na escola, há, após a utilização, um aumento significativo, isto é, contrariando eventual perda, não é? Que seria aquilo que o mito nos indicaria. O mito número 6, para vir àquela velha ideia que são as crianças, os jovens, aqueles que têm mais facilidade em utilizar as tecnologias em relação aos seus pais, em relação aos seus professores, em relação aos mais velhos. Vamos esquecer a ideia dos imigrantes digitais, passar por cima dessa. Vamos mesmo considerar os residentes digitais já, enfim, com a possibilidade de ser contestada esta ideia de que há os residentes e os visitantes digitais. Atualmente, a naturalização da tecnologia móvel, não nos causa nenhuma espécie de surpresa, no sentido em que imigrantes ou residentes ou visitantes misturam-se muito. Apesar de tudo, é bom reparar naquilo que é, numa variedade de visitantes digitais, eu encararia assim, aquilo que pode ser o contraste entre uma missa no Vaticano antes da tecnologia móvel e depois da tecnologia móvel estar disponível. O mito número 7, a ideia de que a integração das tecnologias móveis na sala de aula melhora os resultados escolares. A investigação não é conclusiva, mas são muitos trabalhos de investigação e em revistas de qualidade que apontam elementos como este. Não houve diferença significativa entre os grupos que estavam, e a rapidez de leitura, que estavam a utilizar e que não estavam a utilizar tecnologia móvel. Ou a utilização de computadores portáteis, o nível da utilização dos computadores concluiu-se que tem uma correlação negativa, ou uma relação negativa com diversas medidas relativamente à aprendizagem. A quantidade de investigação que nós encontramos que não suporta a ideia de que a aprendizagem melhora com a tecnologia é imensa, embora não conclusiva. O mito número 8, muito corrente, a ideia de que os pais assumem posições negativas em relação ao uso das tecnologias móveis, especialmente com as crianças mais pequenas. Há dados empíricos, mais uma vez não conclusivos e contraditórios, por exemplo, neste estudo relativamente àquilo que é a comunicação através de tecnologia móvel entre a escola e a família, em que os pais encarregados de educação apontam claramente vantagens, percebe-se pela numeração da escala, mesmo em termos de valor médio, nomeadamente no trabalho de casa, via evidentemente que o resultado da comunicação através da tecnologia móvel com os pais encarregados de educação, relativamente a uma variedade de situações em que a tecnologia móvel se revela, neste caso, de uma forma externa, se revela importante para
para o apoio às crianças. Podem perguntar, mas para falar de tecnologia móvel, por que razão trazer a questão dos mitos em educação? Bom, eu dizia no princípio que não é para escolhermos ou para aceitarmos ou para eliminarmos. Os mitos são muito importantes na nossa vida e são sempre uma explicação das coisas. Têm sempre este caráter de nos legitimar o que são as nossas práticas, daquilo que fazem para orientar as nossas ações. Têm um papel cultural importantíssimo e, portanto, não são de forma alguma elementos que nós devamos eliminar e não têm que ser exorcizados. Os mitos, nós devemos acarinhá-los, preservá-los, mas, fundamentalmente, interrogá-los e, sobretudo, perceber que eles não são nem neutros, fazem parte daquilo que vai sendo a construção social destas nossas concepções sobre a educação e sobre a tecnologia e não são também inevitáveis. Há uma coleção de mitos interessante, há quem colecione caixas de fósforos, há quem colecione mitos, há mitos interessantíssimos, mas eu gostava de, ainda nestes minutos que tenho, focar-me um bocadinho mais na questão das tecnologias móveis na relação com os mitos. Num relatório muito recente, A Land of People Who Love to Learn, encontram na internet, basta pesquisarem com aquele título, há citações interessantíssimas de professores, de todos os níveis de ensino. Eu gosto especialmente desta. Tudo aquilo que pode ser digitalizado será. A pergunta é o que é que acontecerá às escolas. E eu trago isto aqui porque é importante, ao pensar as tecnologias digitais, em particular móveis, na escola e na educação, é preciso atender à historicidade dos artefactos tecnológicos que nós utilizamos. Nós estamos neste paradigma corporizado em que nós vamos ao ecrã tátil, nós falamos para a tecnologia, temos o reconhecimento visual, a nossa própria vista pode comandar, enfim, estamos numa lógica corporizada, mas temos para trás uma história e não podemos ignorar essa história, ela faz parte daquilo que hoje é a nossa utilização da tecnologia. E quando falamos em tecnologia móvel, e já agora a propósito, nós é que somos móveis, não é? A tecnologia, enfim, nós poderíamos imaginar qualquer daquelas tecnologias móveis com um fio razoavelmente comprido. Temos a noção, evidentemente, que qualquer que seja a lógica em que estejamos, ou se quiserem, a época histórica em que estejamos, são sempre tecnologias inicialmente pensadas para a mediação do ponto de vista da comunicação, mas têm-se transformado cada vez mais em tecnologias usadas para mediação e cada vez menos para comunicação na lógica histórica que falávamos. Não há muito tempo a falar da tecnologia móvel no sentido que ela é atualmente, isto é, naquilo que ela tem de imerso nas gerações jovens, gerações que alguns autores chamam always on, sempre ligados, tal como aqui nesta sala eu aposto com vocês que 99% das pessoas estão ligadas, embora no silêncio, com o seu smartphone ou telemóvel, mas estão ligadas, e não é só aquela geração, somos todos, de certa forma, assim, e isto põe uma interrogação imensa na escola. O reitor honorário da Universidade de Lisboa dizia este ano, em março, e escrevia, esta escola já acabou, é preciso um pensamento diferente. E quando ele dizia isto e depois desenvolvia, ele estava exatamente a pensar naquilo que nós lemos mais uma vez neste relatório. Nós temos, desde há muito tempo, cavalgado a onda da histeria PISA, dizendo a nós próprios que as nossas escolas são boas. E Portugal, aliás, até parece que progrediu no PISA. Que elas são excelentes, mas pelos estándares de ontem. Ou, quando muito, pelos estándares até de agora, ou de ontem, se quiserem. As nossas escolas não atingem, portanto, não estão de acordo com as nossas necessidades, quer futuras, quer atuais. Eu gosto especialmente desta citação e, como sei que não tenho muito tempo, gostava de focar duas dimensões disto. Okay. O tempo, que é uma dimensão fundamental em qualquer processo de educação, e há muitos exemplos, deixem-me pegar neste. Nós temos uma noção de que o time scale, a escala do tempo, é fixa. Os nossos estudantes são agora até encorajados a ir do pré-escolar até o 12º ano. É obrigatório até. E, se possível, a fazer universidade 3 ou 4 anos. E consideramos que isso é fixo e é quase, além de ser descartado, não é, por lei, é uma coisa inquestionável. No entanto, aceitamos que o sucesso seja variável. Aceitamos é uma maneira de dizer.
Consideramos que, enfim, alguém há de falhar e, portanto, agora temos 45% de falha no final do secundário, é muito, e ficamos contentes se reduzir para 30%. Né? A meta, aliás, europeia, não é 30%, mas é assim um número um pouco abaixo disso. É necessário rever isto, obviamente, e rever de uma forma radical seria inverter, ou seja, é o sucesso tem que ser fixo e, obviamente, na escola do futuro é a escala de tempo que é variável. Haverá crianças que têm que lá estar na escola 14 anos e haverá outras que têm lá estar 9. E isto é um desafio tremendo para a escola. A questão do espaço, e esta ainda vai mais no foco da questão da tecnologia móvel, a questão do espaço é esta. Nós temos turmas de 30, ou se quiserem de 25 ou 35, dependerá das épocas e das políticas educativas, mas temos turmas e temos professores a trabalhar em espaços rígidos, unifuncionais e alternativas, evidentemente. Há grupos, por exemplo, de 90 alunos, em espaços flexíveis, multifuncionais, ou grupos de dimensão diferente, em espaços flexíveis, multifuncionais, e este desafio ao espaço é um desafio que a escola vai ter necessariamente que vai ter que lidar com ele. Não estou a pensar numa escola como a escola do futuro, ali ao lado, não estou a pensar numa casa como aquela, embora fosse interessante, mas pensar o tempo e pensar o espaço implica necessariamente pensar a pedagogia e pensar aquilo que nós fazemos com as tecnologias móveis. É essa preocupação que tem estado num projeto que foi iniciado este ano 2015, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, o Future Teacher Education Lab, a pensar exatamente a escola, se quiserem, a educação do futuro, com parceiros que têm sido inestimáveis e fundamentais no apoio a este projeto praticamente a custo zero, e que tem permitido pensar, é o que nos importa a nós no Instituto, para já, pensar na formação dos professores, pensar na formação inicial dos professores, na formação contínua, de tal maneira que se torne possível, a prazo, ter professores profissionais com perspectiva de pensar o futuro de uma forma realista. Este projeto, agora a iniciar em 2016, apoiado pela FCT, faz exatamente parte desse esforço e com os nossos parceiros neste consórcio esperamos ter mais desenvolvimento, nomeadamente naquilo que respeita à utilização da tecnologia móvel, como foi indicado. Vou aproveitar, naturalmente, como não podia deixar de ser, os 15 segundos para a publicidade, para vos dizer que, coerente com esta ideia, o encontro que há pouco foi referido pelo meu colega, o TIC Educa 2016, com a temática Tecnologias Digitais e a Escola do Futuro, e que terá lugar em 8, 9 e 10 de setembro deste ano, na Universidade de Lisboa, com um contador que está a funcionar, mas o slide congelou, evidentemente, mas temos, digamos, os prazos quase a iniciar a decorrer a partir da semana que vem e agradeço, evidentemente, vocês estarem com a presença de me ouvir estes 20 minutos. Está bem? Obrigado.